Conta-se que 3 jovens foram orar no monte. Eles eram de uma igreja pentecostal e eles gostavam de orar no monte. Eles estavam orando de madrugada desta vez. De repente, um parou a oração e disse para os outros 2: olha, eu estou sentindo que nós devemos confessar nossas fraquezas, nossos pecados, uns para os outros aqui. Eu estou sentindo que a gente precisa e vai começar por mim. Eu tenho um ponto fraco. Eu não posso olhar para as mulheres da igreja que eu penso um monte de bobagem. A minha cabeça fica uma bagunça quando eu olho para as mulheres da igreja e eu quero que vocês orem por mim. Eu preciso me livrar disso, eu preciso vencer isso. O segundo disse: olha, eu tenho um problema pior do que o seu. Eu não posso olhar para os homens da igreja. Eu não posso olhar para os rapazes da igreja, que a minha cabeça vira uma bagunça. Eu tenho tendências homossexual. Eu não posso olhar para os homens da igreja, que eu penso muita coisa errada. Orem por mim, eu preciso me livrar disso na minha mente. O terceiro disse: olha, o meu problema eu nem vou contar, porque é pior do que o problema de vocês 2 juntos. É pior do que o problema de vocês. Eu nem vou contar o meu problema. Vamos orar. Os 2 disseram: não, nós não podemos orar enquanto você não abrir o coração, enquanto você não trazer para a luz qual é o seu fraco, qual é o seu maior problema. Vocês querem saber mesmo? Ele disse: olha, depois de ouvir o que vocês 2 disseram, eu estou morrendo de vontade de descer lá amanhã, ir na igreja, no culto e contar para todo mundo a safadeza de vocês. Porque o meu fraco está na boca, o meu fraco está na língua, o meu problema está na língua. Eu estou com uma vontade de contar para todo mundo o que vocês estão falando aqui para mim. Então os 2 disseram: vamos orar primeiro por ele. Vamos orar primeiro por ele, senão nós estamos perdidos, não é? Quais são as lições que a gente aprende aqui? Hoje eu quero falar com você sobre tirando o veneno da língua. Tirando o veneno da língua, porque este é o problema de muita gente. Este é o problema de muitas pessoas. Olha o que nós lemos na palavra do Senhor em Tiago, capítulo 3, versos 6 a 9. Assim também a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade, colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Toda espécie de animais, aves e répteis e criaturas do mar doma-se e é domada pela espécie humana. A língua, porém, ninguém consegue domar. A língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Com a língua bendizemos ao Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. A língua é a principal expressão da nossa personalidade e comumente provoca nos outros uma reação imediata qualquer. Pela linguagem expressamos os nossos pensamentos e revelamos se o que domina é a nossa própria vontade ou se é a obediência à vontade de Deus. Afinal de contas, olhe para cá. Quem nunca foi culpado de um deslize cometido com a língua? Tiago diz que quem nunca profere uma palavra ociosa ou vã, esse tal é perfeito. Tiago capítulo 3, verso 2. Tiago 3:8, mas nenhum homem pode domar a língua, diz. Nenhum homem pode domar a língua. Por isso que Paulo disse: enchei-vos do Espírito, andai no Espírito, tenha uma vida governada pelo Espírito Santo, para que a sua língua também seja disciplinada. Quando você lê Isaías capítulo 6, verso 5, você entende perfeitamente que Deus está preocupado com palavras que saem dos nossos lábios. Deus está preocupado com as palavras que saem dos nossos lábios. Como eu gostaria de dizer o que eu vou dizer agora para você, a todos da comunidade cristã, da fé.
A raiz dos maiores problemas dos relacionamentos, principalmente na igreja, é o uso desordenado da língua. Este foi o problema da igreja de Jerusalém, foi o problema da igreja de Éfeso, foi o problema da igreja de Corinto e foi o problema daquele grupo de igrejas da Galácia. A evidência disso estava nas dissensões, contendas, discórdias, facções, inimizades, porfias, ciúmes e iras no meio do povo. Gálatas capítulo 5, versos 20 e 21. Em toda a descrição de Tiago, no capítulo 3, ele fala de modo muito particular sobre a língua do caluniador, a língua do detrator, a língua do murmurador, a língua do boateiro. Agora, ouça, escreve aí, Ailton, porque isso aqui é muito sério. Serpentes venenosas não oferecem maior perigo à vida do que tais pessoas à paz e à reputação alheia. Olha só, um murmurador, um caluniador, um detrator, um boateiro é pior do que serpentes venenosas. Eu vou repetir, serpentes venenosas não oferecem maior perigo à vida do que tais pessoas à paz e à reputação alheia. Em última análise, o destino da nossa alma é determinado pelas nossas palavras. O destino da nossa alma é determinado pelo uso da nossa língua, pelas palavras que nós proferimos. Guarde isso com você. Quando você fala, você está revelando o seu caráter, sua maturidade e o estado da sua alma. Quando você fala, você está revelando a qualidade do seu caráter, o nível da sua maturidade e o estado da sua alma. Agora, por que, gente, a Bíblia é tão rica em advertências nesta área? Leia o livro de Provérbios. Quantos versículos fala sobre o uso disciplinado da língua? O cuidado que a gente deve ter com as nossas palavras. A Bíblia chega ao ponto de dizer que a morte e a vida estão no poder da língua e quem bem a utiliza come do seu fruto. Por que a Bíblia é rica em advertência nessa área? Primeiro, porque o mau uso da língua destrói amizades e separa amigos. Preste atenção. Doenças não separam amigos. Problemas financeiros não separam amigos. Tribulações não separam amigos. Agora, uma fofoca. Olha o que está em Provérbios 17, 19. O que encobre a transgressão adquire amor, mas o que traz o assunto à baila, uma fofoca, separa os maiores amigos. Provérbios 16, 28 diz: o homem perverso espalha contendas e o difamador separa os maiores amigos. Presta atenção. 1 Coríntios 15, 33 nós lemos: não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Por que a Bíblia é tão rica em advertência nessa área? Porque a língua é uma influência maior quando usada para o mal. Gente, uma boa notícia vai a carroça, vai a cavalo, vai a pé. Uma notícia ruim vai via redes sociais, se espalha com uma rapidez que você não tem noção. Se eu orar e Deus fizer um milagre muito grande, tipo se levantar um paralítico, um cego enxergar, essa notícia demora para chegar. Mas se eu cometer um deslize moral, essa notícia se espalha com uma velocidade. É por isso que a Bíblia é rica em advertência quando fala sobre o uso ordenado da língua. Por que a Bíblia é rica em advertência nessa área? Porque através do uso da língua espalha-se veneno no corpo de Cristo. Presta atenção, porque o mau uso da língua espalha-se veneno no corpo de Cristo. Muitas conversas vis têm arruinado lares,
dividido igrejas, levado ao desespero e à desgraça milhões incontáveis. Quem guarda a sua boca e a sua língua, diz a Bíblia, livra das angústias a própria alma. No Salmo 106, verso 33, temos um quadro bem trágico de Moisés, que perdeu o privilégio de guiar o povo de Deus para a terra prometida por causa de uma frase impetuosa que pronunciou. Por que a Bíblia é rica em advertência nesta área? Porque somos aquilo que falamos e ouvimos, somos frutos das nossas palavras. Em quinto lugar, porque a qualidade de vida em família depende do que é falado em casa. 1 de Pedro 3:10. A qualidade de vida no seu casamento, a qualidade de vida na sua casa, na sua família, depende daquilo que sai da sua boca. Eu quero que você guarde isso. O destino da nossa alma é determinado pelas nossas palavras. Mateus 12, Jesus disse: pelas tuas palavras serás justificado, pelas tuas palavras serás condenado. Provérbios 21 e 23 diz: o estado da nossa alma depende daquilo que sai da nossa boca. Provérbios 13:13, o que guarda a sua boca e a sua língua livra das angústias a própria alma. Agora, como é que a gente identifica uma pessoa com a língua enferma, doente, com o veneno da língua? Olha o que diz Salmos 64:3, que afiaram as suas línguas como espadas e armaram por suas flechas palavras amargas. O conteúdo e o sentido moral das conversas revela se a nossa língua ela está curada ou enferma. Grupo de pessoas com a língua enferma. A boca do insensato é a sua própria destruição. Nós temos os escarnecedores. Aqui inclui aqueles que menosprezam os outros com os lábios, falam da aparência, dos defeitos físicos, dos hábitos. Você conhece gente assim? Que brinca com os defeitos dos outros, brinca com a deficiência dos outros, brincam com aquilo que não deveria estar brincando? Provérbios 13, verso 1, Judas, verso 18. Os difamadores. Os difamadores são os fofoqueiros, aqueles que cochicham ao pé do ouvido, aqueles que desacreditam os outros. Difamar significa tirar a boa fama. Perguntas para reflexão. Que imagem da igreja estamos passando para os nossos filhos quando falamos sobre a igreja? Sabe por que muitos filhos odeiam a igreja, odeiam o ministério? Porque os pais difamam, tiram a boa fama da igreja, do ministério, fala mal do pastor, dos diáconos, do presbitério, fala mal de todo mundo dentro de casa. Isso é difamar e revela uma língua que está doente. Nós temos o cochichador, que fala ao pé do ouvido, Salmo 41:7, a falsa testemunha, o intrometido. Agora, o que pode levar uma pessoa a difamar o próximo? Pessoas com a língua enferma, envenenada. O que revelam? Inveja, por exemplo. A inveja pode fazer a pessoa fingir, falsificar, enganar. 1 de Pedro 2:1. O orgulho. As pessoas que buscam se autopromover usando qualquer artifício que tenha à sua disposição. O orgulho é uma característica de Satanás. O orgulho pode ser uma capa. Deus abate os orgulhosos. Tiago 4:6. O orgulho leva à corrupção. Qual é o fim dos orgulhosos? Basta ler Daniel capítulo 4 e 5 para ver qual foi o fim de Nabucodonosor. Agora, eu gostaria de dar alguns conselhos aqui para vocês que estão comigo até agora, ouvindo esta palavra tão importante sobre o uso disciplinado da língua. Alguns conselhos. Peça perdão pelos pecados cometidos com uso indisciplinado da língua. Isaías 6:5, Isaías diz: ai de mim que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Segundo, use a língua única e exclusivamente para a glória de Deus. Salmo 35:28. Faça um propósito de falar somente aquilo que edifique e transmita graça ao que te ouvem. Eu ouvi falar de um homem de Deus que, quando está assentado à mesa com os seus filhos, este homem
já é um pastor jubilado, quando está sentado à mesa com os filhos e um filho levanta uma questão sobre alguém, é uma fofoquinha entre família, esse homem simplesmente diz: Jesus é bom, né, meu filho? Jesus é bom. E quando o pai fala isso, ele está dizendo: nesta mesa não há espaço para fofoca. Nesta mesa não há espaço para maledicência. Nesta mesa não há espaço para falar mal de ninguém. Use a língua única e exclusivamente para a glória de Deus. Efésios capítulo 4, verso 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas somente aquelas que forem boas para edificação e que transmita graça aos que te ouvem. Número 3. Mantenha seu falar sempre debaixo da direção do Espírito Santo. Mantenha seu falar sempre debaixo da direção do Espírito Santo. Gálatas 5:18. Mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós salmos, hinos, cânticos espirituais, dando sempre graças ao Senhor. Ou seja, uma vida cheia do Espírito Santo. Quando abre a boca, sai aquilo que glorifica o nome do Senhor. Ore, vigie, cultive a saúde das suas palavras. Provérbios 10:20 diz: prata escolhida é a língua do justo. Glória a Deus. Prata escolhida é a língua dos justos. Salmo 15, verso 1 e 3. Quem poderá viver na tua presença, Senhor? Aquele que não difama com a sua língua, aquele que não usa a língua para o mal, nem faz mal ao seu próximo, nem aceita nenhum opróbrio contra o seu próximo. A Bíblia diz em Provérbios 12:18: a língua do sábio é medicina. Uma pessoa cheia de Deus, cheia do Espírito Santo, cheia da palavra de Deus, quando ela fala para curar, para levantar, para restaurar, para abençoar. Provérbios 15 e verso 4 diz: a língua serena é árvore de vida. Eu gostaria que você refletisse sobre isso. Antes de orar, posso pedir algo para você? Eu faço isso sempre, em todos os vídeos. Dá o seu like aqui, porque o seu like diz para o YouTube que a nossa mensagem é importante e o YouTube manda para mais pessoas. Uma outra coisa muito importante: se inscreva no meu canal. Clica aqui nesse botãozinho e inscreva-se que tem aqui embaixo. Aí você ativa o sininho e coloca todos para que a nossa mensagem alcance milhões de pessoas. Posso te pedir mais uma coisa? Envie esta palavra para pelo menos 10 pessoas da sua lista. Pega a sua lista aí de contato, envie esta palavra para pelo menos 10 pessoas. Nós precisamos abençoar o Brasil com essa reflexão. Essa reflexão abençoou você e pode abençoar muitas pessoas. Agora eu quero orar com você. Mas antes de eu orar, eu gostaria que você escrevesse aqui: a língua do sábio é medicina. A língua do sábio é medicina. Dá para você escrever aqui embaixo? A língua do sábio é medicina. É o que diz em Provérbios 12:18. A língua do sábio é medicina. Aí você coloca o seu pedido de oração. E eu quero orar com você e por você agora. Vamos orar? Pai, obrigado por esse tempo, obrigado por esse momento. Como a tua palavra, Pai, é rica quando se trata desse assunto tão importante relacionado à língua, à boca, às palavras. Senhor, quantas famílias estão arruinadas por causa da língua indisciplinada de muita gente? Quantas igrejas estão divididas por causa do uso errado da língua? Quantas comunidades estão prejudicadas por causa de uma fofoca? Pai, eu já ouvi falar de banco que quebrou por causa de uma fofoca espalhada. Senhor, tem misericórdia de cada um de nós. Se porventura eu estou ministrando aqui, orando para alguém que tem uma língua problemática, que a mesma brasa que tocou a boca do profeta Isaías, toque a boca destas pessoas. Nós queremos ter língua curada. Nós queremos ter língua sarada. Nós queremos estar na tua presença e na presença das pessoas como um canal de bênção.
Que a nossa língua seja medicina, seja serena e árvore de vida. Senhor, toca-nos. Perdoa os nossos pecados cometidos com a língua. Perdoa os nossos pecados cometidos com as palavras. Cura-nos disso, Pai. Livra-nos disso. Guarda a nossa boca. Enche-nos do Espírito Santo. Eu quero abençoar esta mulher, este homem. Senhor, livra-nos das fofocas. Livra-nos das murmurações. Livra-nos das reclamações. Livra-nos dos palavrões. Livra-nos das palavras que têm o peso de uma praga, de uma maldição. Livra-nos das piadas imorais, das chocarrices. Pai, guarda-nos, que a nossa boca seja um manancial de vida e de bênção, e que as nossas palavras proferidas sirvam para curar e nunca para adoecer, prejudicar, enfermar. Pai, eu peço que seja assim, no nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus, aleluia. Eu estou fazendo aqui sempre um convite, porque eu quero muito que você esteja comigo no Celebrando o Casamento. Acho que você já ouviu falar, não ouviu? Celebrando o Casamento é um evento de 4 dias aqui no nosso Espaço Amo Família. 4 dias vai ter instruções, lazer, brincadeira, jantar romântico, momento dançante, e vai ter a renovação da aliança e dos votos. As mulheres vão entrar vestidas com uma roupa branca, os homens vão entrar vestidos socialmente, vai ter marcha nupcial, vou ministrar, vou renovar o pacto, a aliança, os votos, vai ser lindo, vamos fotografar, você vai levar de lembrança, vai ser lindo, vai ser maravilhoso e você não pode faltar. Se temos apenas 50 vagas, já tem vários casais se inscrevendo. Corre, porque dá tempo de você fazer sua inscrição. 4 dias, de quinta a domingo. Está aí, olha, 11997540432, ok? Deus abençoe você, sua casa, sua família. Não perca a história de amanhã. Se você não assistiu os outros vídeos, corre lá e assista. O céu não está em crise, Deus está no controle, nós cremos em milagres e a nossa família está debaixo da graça de Deus. Nos vemos no próximo vídeo.